Bem, meus amigos, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí o Flávio, né, que está lá em Portugal agora, né, ele mora em Portugal, enquanto que aqui nós estamos caminhando aí para 7h30 da noite, o Flávio está 4 horas na frente, né, Flávio? Quatro ou 3. cinco? Aqui são Três. 10h20. 10h20 da noite, se disponibilizou aí para apresentar esse conteúdo para a gente. E hoje ele vai mostrar uma ferramenta muito interessante que ele desenvolveu por conta do MBA da USP, do MBA em Data Science Analytics da USP, né? Eu sou orientador do Flávio, né? Ele, não é que ele estava sem tema, ele tinha um tema, aí acabou que, né, por reveses, ele foi, ficou inviável continuarmos com esse tema. Ele me pediu uma sugestão e aí eu sugeri para ele desenvolver uma ferramenta que calcule os resultados do método aspas, né? Então, antes do Flávio continuar, eu vou rapidamente, porque ele vai mostrar uma ferramenta do método aspas, né? Só que as pessoas não sabem o que é isso. Então, eu vou rapidamente só fazer um overview, só para o pessoal entender o poder de fogo dessa ferramenta, tá, Flávio? Se Ok. você não se importar, tem aqui uma. Está aqui, ó. Essa é a aula que eu dou sobre o método aspas, né? Eu nem dou essa aula na USP, nem no MBA em PO, né? Isso é um conteúdo que eu só apresento nos cursos de mestrado e doutorado, né? Porque já são métodos mais novos, né? Por isso que eu achei interessante o Flávio trabalhar com ele, né? Então, é o Weighted Aggregated Sum Product Assessment. Ou seja, ele é um método de agregação, só que ele junta, né, o método de agregação da soma com o produto, né? Então, por meio de um fator aí que ele chama de lambda, né? Que, na verdade, eu acho que é assim a grande contribuição aí que o Flávio deu, porque quando a gente vai fazer no Excel, seja lá de que forma for, né? Como é que eu fazia? Para cada lambda, a gente tinha que, né, calcular lá todos os resultados. E aí o Flávio já criou ali uma barrinha que varia ali o valor de lambda e a ferramenta já mostra para a gente qual é o resultado do ranking, né? Então está aí o professor Zavadskas, que desenvolveu aí o método, né? Vou passar muito rápido, tá? Até porque vocês vão ter, eu vou dar aula desse método agora no mestrado da UF, né? Então é só mesmo para fazer um approach aí inicial aí para o que o Flávio vai mostrar. Então esse aí está o artigo seminal, né, do aspas, né? Optimization of Weighted Aggregated Sum Product Assessment, criado aí pelo professor Zavadskas, né? Então, deixa eu ver se tem a data aqui. Cadê? Vocês vejam que ele é um método de 2012, então está dentro daquela ideia que eu falo com vocês de nós estudarmos sempre o que há no estado da arte, né? Se a gente for pensar que isso é um modelo matemático, 10, 11 anos não é nada, né? Logo ali, então, quer dizer, é um método criado bem recente, né? E aí, papapá, então é o que eu falei aqui, né? Nós já tínhamos, né, o WSM, já era um método que já existia, que é o Weighted Sum Method, e o WPM, que era o Weighted Product Method. E aí o professor Zavadskas teve essa sacação de juntar esses dois métodos por meio desse fator lambda, né? Então, aqui está a modelagem matemática, né, do artigo original. É uma modelagem bem pesada, não é trivial, mas aí eu sempre tenho aquela ideia, né, de digerir essas equações e trazer para vocês da maneira mais simples possível, né? Então, aí como é que o método ele começa, né? Começa como todos os outros, que a partir de uma matriz de decisão, né? Então, você tem uma matriz de decisão,
tem os pesos, né? W1, W2, W3, W4, e aí os valores, né? X11, X12, né? da nossa matriz de decisão, né? Então, aqui eu coloquei como exemplo, né, o critério 1 como um critério monotônico de custo, ou seja, a gente quer minimizar. O critério 2, monotônico de benefício ou de lucro, a gente quer maximizar. Critério 3, de custo, e critério 4, de benefício, né, ou de lucro. E aí vem a normalização, que também é comum a praticamente, né, todos os métodos. Por quê? Porque cada critério tem a sua unidade de medida. Então, a gente precisa desaparecer com essas unidades de medida, né? Então, se o critério for de benefício ou de lucro, o valor normalizado é o XIJ dividido pelo máximo XIJ. E se for de custo, o valor normalizado de cada XIJ é o mínimo XIJ dividido pelo XIJ em questão, né? Bem, e aí vem o cálculo da importância relativa total baseada no WSM, que é esse QI1, né, que é o somatório do valor normalizado, X e J, somatório, né, dos produtos de X e J pelo seu respectivo peso, né? Depois vem o cálculo da importância relativa total baseada no WPM, que é o Weighted Product Model, né? E aí, ao invés de ser um somatório, nós temos um produtório do valor de X e J, né, normalizado, elevado aos pesos. E, no final, o aspas ele vai fazer o quê? Nós vamos ter esse cálculo do critério generalizado conjunto, unindo o WSM com o WPM, né? Então, nós temos essa equação, quer dizer, especificamente, o que a ferramenta, né, o software que o Flávio desenvolveu, foi para dar conta dessa equação aqui. E das outras duas também, né? Porque precisa das duas para, né? Primeiro precisa calcular aqui o somatório, né? Então, o software aí, a ferramenta que o Flávio desenvolveu, calcula aqui esse somatório, né? O resultado do WSM. Depois eu preciso do resultado do WPM, né? E, por último, eu vou juntar os dois, né? Por meio da equação generalizada para determinar esse QI, né? Então, vou ter um fator lambda vezes o QI1 mais 1 menos lambda vezes o QI2. Então, reparem que o QI1 ele é o resultado do WSM, né? Weighted Sum Method. E o QI2 é o resultado do Weighted Product Method. Então, na verdade, esse método, né, que o Zavadskis criou, ele faz uma média ponderada entre os dois resultados, né? É isso, né? Eu dou ali um valor de lambda, 0,6. Então, eu vou multiplicar o somatório, né, o modelo do Weighted Sum Method, por 0,6 e do Weighted Product Method por 0,4, né? E aí, se o lambda for 0, quer dizer que essa primeira parcela aqui desaparece, né? E aí, naturalmente, que eu passo a ter o quê? Vai ficar 1 que multiplica QI2. Então, se o meu lambda for 0, o meu QI, na verdade, está me dando o resultado do WPM, né? E se o lambda for 1, aí é o contrário, né? Vai zerar aqui esse parêntese aqui de 1 menos lambda, e aí o meu resultado vai ser do WSM, né? Então, em linhas gerais, é isso, né? Aí eu coloquei aqui um exemplo numérico, tem um exemplo aqui de ordenação de celulares, né? Matriz de decisão, está lá, preço, armazenamento e câmera, né? O preço
eu quero minimizar, o armazenamento maximizar e a câmera também maximizar. Tá? Então, menos, mais e mais. Né? E aí eu vou lá, calculo a matriz, faço a normalização da matriz, né? Então, como eu coloquei ali, né, eu vou ter x e j é igual a x e j sobre máximo x e j, se o meu critério for de minimização, né? E se meu critério for de maximização, é x e j igual a mínimo x e j dividido por x e j, né? Então, está aqui, por isso que ficou aqui, né, 2.500 dividido por 4.200. Por quê? Porque eu estou dividindo o meu x e j, que é 2.500, pelo máximo x e j da coluna, né? Ou melhor, correção, falei errado, né? Eu vou ter aqui, eu tenho um critério monotônico de custo, então eu quero minimizar, né? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui 4.200, 2.500, 2.500, né? Então, o valor mínimo qual é? O valor mínimo é 2.500, tá? Então, eu vou usar essa normalização aqui, né? Vai ser o mínimo, que é o 2.500, dividido pelo x e j ali daquela célula, né? Então, por isso ficou sempre 2.500 aqui no numerador, porque é o mínimo dividido por x e j. E já aqui aonde eu quero maximizar, né, o meu critério monotônico de benefício, já é essa outra normalização aqui, né? Então, é o valor da célula dividido pelo máximo. Então, o máximo aqui é 64, então vai ficar 64 no denominador, né? E aí, 32 por 64, 32 por 64, 64 por 64. Né? Então, muito simples, né? Eu tenho aí a matriz normalizada, como eu já expliquei para vocês várias vezes, o propósito é o quê? É acabar com as unidades de medida, né? Eu tinha preço em reais, armazenamento em giga e câmera em megapixel. Então, resolvido esse problema, o que vai acontecer? Nós vamos fazer os cálculos agora do Weighted Sum Method, né? Então, eu multiplico cada coluna pelo seu respectivo peso, né? Multiplico aqui todo mundo que está na coluna do preço, eu multiplico os valores normalizados pelo peso do preço. Aqui é a mesma coisa, né? Eu vou multiplicar todo mundo aqui por 0,4, né? E, por último, a câmera, vou multiplicar aqui todo mundo por 0,3, né? Reparem que o somatório dos pesos tem que dar 1, né? Tem que dar 100%. E aí, seguindo aqui, o que vai acontecer? Agora eu vou fazer o somatório do produto, né? Então, ó, eu vou multiplicar. Então, eu tenho esse aqui já é o valor normalizado vezes o peso, 0,3. Aqui também, né? Aqui também. Então, aí agora eu vou fazer o somatório desses produtos, né? Aqui, ó, para vocês visualizarem, né? Aqui, ó. Eu tinha aqui, ó, multipliquei 0,3 vezes 0,5952, né? Virou esse valor aqui, ó, 0,1785, né? Então, aqui é a mesma coisa, ó, 0,4 vezes 0,5, né? Então, aí virou esse 0,2 aqui. Então, esses resultados que nós temos aqui em cada célula aqui, já é o valor normalizado vezes o peso, né? Eu já tenho aqui todos os produtos aqui, ó. Então, agora eu só tenho que fazer o somatório de cada linha, né? Então, somando aqui a primeira linha, eu tenho esse resultado, né? Somando aqui a segunda linha, eu tenho esse resultado, e somando aqui essa linha, eu tenho esse resultado, né? Então, primeiro eu fiz os produtos e depois eu fiz o somatório dos produtos. Está aí o resultado do WSM, do Weighted Sum Product, do Weighted Sum Method, né? Depois, o raciocínio do WPM é similar, só que
os pesos se tornam expoentes e, no final, eu faço um produtório, né? Então, esse 0,3 vai virar um expoente aqui, né? Vai ficar 0,5952 elevado a 0,3. Aqui também, 1 elevado a 0,3. E aqui, 0,6756 elevado a 0,3. Aqui também, né? Então, vai virar um expoente. E aqui também vai virar um expoente, né? Tudo aqui é potenciação, ou seja, é o x barra IJ elevado ao WI, né? E aí, agora, nós vamos fazer o quê? Agora, nós vamos fazer o produtório, né? Está aqui. Então, aqui, na matriz, eu já tenho o x barra IJ elevado a WJ. Agora, eu tenho que conduzir o quê? O produtório. Então, eu vou pegar aqui e vou multiplicar todo mundo aqui na primeira linha, vou obter esse resultado. E a mesma coisa na segunda e na terceira linha. Então, nós já temos o resultado, né? A ordenação pelo WSM e pelo WPM. Né? Agora, nós vamos juntar os dois, que é o resultado do aspas. Né? Então, aí agora vem o critério generalizado conjunto. Então, normalmente, o que eu faço com os meus alunos? Eu pego um lambda igual a 0,5. Então, vai ficar 0,5 vezes o QI 1, quer dizer, 0,5 vezes esse resultado aqui, né, do iPhone, mais 1 menos 0,5, quer dizer, 0,5 também, vezes o resultado do WPM. Né? E aí está aqui o resultado. Né? E a mesma coisa para os demais. E aí eu posso fazer uma análise de sensibilidade variando esse W, esse lambda, para mais ou para menos, para ver o quanto o ranking ele é sensível a esse fator lambda. Né? Então, está ali a equação, né? Lambda vezes QI1 mais 1 menos lambda vezes QI2. Então, é isso, né? Falei aqui muito rápido, né? Mas é só para fazer né? Fazer aí Caramba, como é que eu apago aqui? Só para fazer uma abordagem inicial para vocês não ficarem perdidos, né? Porque é isso que o Flávio vai mostrar, né? E aí nós temos aqui o ranking, então o melhor telefone é o Samsung, o segundo melhor é o LG e o terceiro melhor o iPhone. Então, como eu falei, já temos aí um ano e meio, 2 anos já utilizando o método, né? Utilizando o método aspas. Então, publicamos esse trabalho aí no ano passado, né? Proposta de uma nova metodologia multicritério, Sapevo aspas, porque, como vocês viram, o aspas ele faz a ordenação, mas eu preciso já saber os pesos, W1, W2, W3, né? Então, nesse caso aí, nesse artigo que nós apresentamos no ano passado, o Sapevo foi utilizado para quê? Para gerar os pesos, para a gente inserir esses pesos no aspas, né? Por isso que ficou Sapevo aspas, né? O Sapevo ele faz uma comparação ali par a par né? E no final a gente joga lá aquele W no aspas para poder achar a ordenação, né? Esse foi um outro trabalho também do Lucas, também um aluno de mestrado, defendeu tem 2 meses. Né? Não escuto ninguém. Opa, peraí. Deixa eu ver se a minha conexão... Vocês estão me ouvindo aí ou não? Pode ser que a minha conexão... Sim, estamos. Estão me ouvindo aí? Estou ouvindo, Sim, eu estou ouvindo. Tá uma Sim. falhada, mas estamos ouvindo. Tá. Então, esse outro trabalho foi publicado na Springer também, que foi a utilização do Value Focusing Thinking, do Sapevo-M e do aspas, né? Para fazer a ordenação aí do CNC Router. E o trabalho mais recente foi publicado junto com um aluno do IME, o Gustavo, que foi até a massa de dados que o Flávio utilizou para desenvolver essa ferramenta, né? Então, um trabalho que foi publicado lá na Suíça, né? Um caso real da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eu tinha acesso aos dados,
esse autor aqui é o Coronel Basílio, ele é coronel da PM e ele foi o subsecretário de polícia aqui do Rio de Janeiro. Então, por isso que nós tínhamos acesso aos dados, à entrevista, enfim, né? Então, o Coronel Basílio facilitou esse trâmite aí para a gente, né? E o Gustavo foi meu aluno ele, na verdade, é aluno do ITA, mas fez uma disciplina comigo no IME, e aí, a partir desses dados que o Coronel Basílio forneceu para a gente, ele utilizou o método aspas. Então, eu falei para vocês, né? Vejam que foi publicado numa revista que tem Scopus, tem JCR, né? São revistas assim do mais alto nível, em nível mundial, né? Revistas de alto impacto, e eu não tenho dúvidas que nós conseguimos aprovar esse trabalho, muito por conta, primeiro, da relevância do problema, né? Que, no caso, é uma compra de milhões para a polícia, mas também porque é um método novo, né? A gente sai daquela mesmice de ficar aplicando HP, TOPSIS. HP e TOPSIS não é que nem saber inglês, né? Saber inglês não é diferencial, é pré-requisito, né? Então, não tem good nenhum em saber inglês. É sua obrigação. A mesma coisa é HP, TOPSIS, Prometer, Electric. Isso aí, todo pesquisador de PO, a gente já tem como requisito que o cara sabe, né? Eu quero ver métodos diferentes. O que você traz de novo, como pesquisador, né, da área de PO? Então, aí, o artigo foi aceito, foi publicado, foi a partir dele que o Flávio desenvolveu aí essa ferramenta. Tá? Bem, então eu fiz aqui um overview aqui muito rápido, né? Deu o quê? 20 minutos, né? Muito rápido, só para vocês se situarem, para não ficarem tão perdidos aí no que o Flávio vai falar, né? Então, assim, toda vez que o aluno vai fazer, faz no Excel, papapá, né? Muda o número de critérios, muda o número de alternativas, se o critério é monotônico de custo, de benefício, acaba dando um trabalhão para fazer, né? E o aluno tem que fazer sempre do zero. Então, o Flávio desenvolveu uma ferramenta que vai facilitar não só, né, aqui ao nosso grupo, como a ferramenta está disponível online para quem quiser utilizar, né? E eu acho isso muito bacana, né? Eu acho isso muito. Eu não tive a oportunidade de fazer isso no mestrado. Eu tenho certeza absoluta que depois que eu entreguei a minha tese, ninguém nunca mais leu a minha tese, né? Está lá pegando poeira em algum instante, né? Mas eu tento fazer diferente com vocês, né? Eu tento, na medida do possível, que a gente construa, né, algum algoritmo, alguma metodologia que outros pesquisadores possam se beneficiar dessa nossa ferramenta, né? É muito legal quando a gente se torna referência para alguém, né? E é isso que vai acontecer com o Flávio, né? Toda vez que eu der aula do método aspas, todo mundo vai ver a ferramenta que ele desenvolveu, vai citar, né? Então, a ideia é essa, tá? Então, vamos lá, Flávio. Então, mais uma vez, obrigado aí pela sua disponibilidade e vamos mostrar, então, aí a ferramenta que você desenvolveu. Vamos lá, deixa eu... Como é que está a tua conexão aí? Está mais ou menos. Todo mundo está me ouvindo? Às vezes é a minha que está ruim. Estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Normal. Ah, Estou tá. ouvindo, Então, professor. tá, Estou então a ouvindo conexão também. do Flávio mesmo. Deixa ele... Não estou te ouvindo, Flávio. Não está habilitado o teu som. Aí. Vamos lá. Fica tranquilo. Fica tranquilo que no final tudo dá certo. Está sem som, cara.
Não estou te ouvindo. Tenta sair e entra de novo. Sai, desconecta tudo, aí entra de novo. Pode ser que funcione. Não, isso acontece. Isso aí não, não esquenta a cabeça. Isso aí acontece mesmo. Se não der, a gente faz outro dia, marca amanhã. Isso aí é tranquilo. Vamos. Opa, estou te ouvindo. Ah, que bom. Tô te Poxa, eu ouvindo. peço desculpas aí. Não Não, sei se não esquenta. Isso aí é normal. Isso acontece mesmo. eu É isso. preciso. Deixa eu ligar meu vídeo aqui. Eu preciso Sou eu. realmente ligar na Vodafone. Aham. Não, isso não é a primeira vez que aconteceu, não. Mas É, vamos lá. vamos lá. Muita fé que tudo vai dar Vai dar certo certo. Vai dar certo. agora para frente. Vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Bom, na verdade, desculpem. Primeiro, uma boa noite a todos e muito obrigado, professor Marcos, pela oportunidade. Muito obrigado a todos vocês aí pela audiência e também muito obrigado pela explicação do aspas, ok? Porque sem essa explicação eu ia ficar falando, né, ia ficar totalmente sem sentido. Então vamos lá. Como eu estou experimentando esses problemas de internet, vocês, por favor, me avisem se tiver algum problema aí, tá bom? Tá. Então vamos lá. Compartilhar aqui a minha tela inteira. Compartilhado. Acho que vocês já estão a ver. Já. Ok. Então, sair do Zoom aqui. Isso aqui não precisa. Aqui também não. Então, isso daqui, vocês estão vendo uma tela branca aqui ou não? Não, né? Estamos vendo dentro do Shine. Isso, ok. Então, tá perfeito. O Shine é a plataforma, um portal onde eu hospedo Uhum. várias aplicações. Tem aqui um dashboard, ok? Tá todo mundo dormindo aqui, né? Mas a minha aplicação aqui, então, ela é acessada diretamente por esse link. Esse link o professor vai distribuir para vocês aí, vocês estão mais do que convidados a acessar este pequeno site, onde tem a implementação do aspas, ok? Então, esse site aqui realmente tem uma abordagem que é só do tomador de decisão utilizar a ferramenta sem necessidade alguma de conhecer toda aquela matemática pesada que o método tem, né? Basta ele ter os dados, né? Os dados crus sobre os quais ele quer tomar uma decisão de compra, enfim, de qual é o melhor, né? Aqui no site eu tenho 2 downloads aqui, um é do pacote que a gente já submeteu ao CRAN, estamos esperando aí a aprovação, mas enfim, o site é feito baseado num pacote R, né? Essa programação é toda feita em R, mas o importante aqui realmente é o template do banco de dados. Então, esse daqui você deve fazer o download, né? Baixa essa planilha aqui e essa planilha tem Percebam que eu não uso Excel, eu não tenho Excel aqui, porque agora é só pagando mesmo para usar os produtos da Microsoft.
E eu até tenho uma versão antiga que eu comprei, mas agora só usando o 365, né? Essa é a estrutura. Então, eu uso o LibreOffice, tá? É uma ferramenta free, que tem todas as coisas que o Microsoft Office tem, e aqui essa planilha funciona igual ao Excel. Okay? E essa planilha é o banco de dados, né, que vocês vão ver que é exatamente do jeito que o professor mostrou agora há pouco. Então, eu tenho lá as flags, né, eu chamo de flag de custo-benefício, que diz se é monotônico de custo ou se é monotônico de benefício. Os pesos, ok? Que tem que somar 1, e os critérios, aqui ainda nas linhas, as alternativas e os valores levantados no mercado da tupla, alternativa versus critério, certo? Aqui eu tenho esses indicadores porque eu posso querer fazer diferente aqui, né? Colocar nessa linha o custo-benefício, nessa linha aqui o critério e nessa linha aqui os pesos, por exemplo. O que eu preciso é indicar com uma desses indicadores, né? O F de flags, o W de pesos, de weight, e o C de criteria, para dizer o que tem naquela linha, qual é o conteúdo. Então, um metadado aqui para informar o que tem na linha, né? E nas colunas, nessa coluna 1 aqui, nessas células eu tenho as alternativas e aqui os valores, tá? Eu fiz uma pesquisa na internet e levantei lá no... Ops, foi mal. É porque fica um negócio aqui, eu não sei se tem como tirar isso. O quê? Fica um negócio preto aqui, onde eu estou passando o mouse aqui, fica um menu de... Tenta arrastar, consegue arrastar. Clica nele. Ah, pronto, veio para baixo aqui, legal. Isso. Ótimo, perfeito. Então, está aqui o site. Ele tem 4 abinhas aqui, vamos passar por cada uma delas, vamos falar delas, tá? Mas eu tive aqui no Kaggle, que é uma comunidade de data scientists mantida pelo Google, e ele tem um conjunto enorme de datasets. Eu escolhi esse dataset aqui de celulares, tá? Que são, então, tenho especificações e preços de celulares. Vou fazer o download aqui. Essa comunidade você tem que fazer parte dela para ter acesso a esses datasets. Okay? Mas é gratuito, não tem problema nenhum. Então, vou baixar aqui esse arquivo. Ele tem lá um CSV. Vou abrir o CSV na minha ferramenta, no meu Excel-like. Tá? Uma coisa que é importante, ele vai converter um CSV num Excel, né? Então é importante que selecionar todas essas colunas aqui e dizer que elas são texto, tá? Porque essas planilhas, elas são metidas a inteligente, então elas fazem conversões aqui em cima desses valores, né? Transformando para número, e acabam muitas vezes deturpando esse dado, tá? Então transforma tudo em texto e que não tem problema nenhum. Então, ele está aqui só de leitura, vou botar para editar, e está aqui um monte de informações sobre um monte de celulares, ok? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é limpar aquilo que não me interessa, tá? Então, essa coluna aqui só tem um número sequencial, não me interessa. Outra coisa que eu reparei é que a marca e o modelo já estão aqui no nome, tá? Percebam, ó, OnePlus 7T Pro McLaren Edition. Está aqui o OnePlus, que é a marca, e o 7T para McLaren Edition modelo. Então, essas colunas aqui estão sobrando, vou tirar. Outra coisa, o modelo só é aplicável a dados numéricos. Portanto, o que for não numérico aqui, eu também vou tirar, né? É claro que é possível fazer tratamento em cima desses dados, fazer damização das informações categóricas, mas não vamos perder tempo com isso. Vamos limpar sumariamente todas as informações que não são numéricas, e aí sobraram
somente as numéricas aqui, né? Podem ver que tem bastante celular aqui, tá? Então, eu vou selecionar todo mundo aqui, ó, copiar, e vou levar lá agora para minha... cadê aqui? O template que eu baixei, se lembram? Que eu estava falando para vocês dele aqui. Eu vou salvar ele como celulares, né, porque eu estou trabalhando com celulares. Então, aqui o que eu estou fazendo é o passo a passo do tomador de decisão. Até agora eu não falei em matemática, nem vou falar em nenhuma questão matemática aqui, tá? Mas vamos, então, eu tenho os critérios e as alternativas e os valores lá. Então, eu vou posicionar nessa célula aqui, vou dar um Ctrl+V, tá aí, ele trouxe todo mundo para cá. Vou salvar, legal, já tenho o meu banco de dados. E eu, como sou malandrão, então vou lá, vou importar esse banco de dados aqui. Será que vai dar certo? Será que não vai dar nenhum erro? Vamos ver. Então, vamos importar os celulares. Ele falou, opa, cheque os indicadores. Eles só podem ser criteria, flags ou weights. Ué, mas eles já não estavam assim? Bom, esse aqui não me interessa, eu vou fechar. Vamos lá na nossa planilha celulares. Ah, não, olha lá. Aquele C, o name ficou em cima. Então, eu vou voltar ele para C, ok? Vou salvar aqui novamente e será que agora vai? Bom, vou dar um refresh aqui, é sempre bom fazer esse refresh. Não, nem sempre é necessário. Opa, ele trouxe. Vamos dar uma espiada nesses dados aqui. Ah, lá, ele trouxe mesmo. Ó. E é celular aqui que não acaba mais. Tudo bem até agora? Vocês têm me escutado? Tranquilo. Alguém tem alguma dúvida? Tudo bem? Não. Tranquilo. Beleza. Ó, o que eu notei é que ele não me trouxe o preço. Ué, por que será que ele não me trouxe o preço? E o preço é a coisa mais importante. Eu fiz alguma besteira aqui. Voltemos ao nosso... Eu fiz alguma besteira e tirei o preço, mas não pode. Vamos recuperar esse preço aqui. Rapidinho, um pouquinho de paciência. Vou pegar aqui. Você. Vou aqui nos celulares. Pronto, tá aí o preço. Só que agora o preço está sem peso e sem flag, né? Então, vamos dizer, o preço certamente é um custo. Vamos puxar aqui o peso também, ok? Vamos salvar e agora ele vai, vamos importar Só que aí novamente. o peso não deu maior do que 1, não, somatório? Ó. Eu pensei que fosse parte do teste, por isso que eu não falei. Só para... Ele vai dar erro, ele vai dar falou erro. lá, os valores dos pesos têm que somar 1. Ué, mas não estão somando? Vamos fazer um somatório aqui. 2.1, claro, pô, só aqui já está com 1.1. 1.1. Então, vamos fazer agora, vamos ser mais criterioso. Eu negligenciei tanto os pesos, como também negligenciei as flags de custo-benefício aqui, nem dei bola para elas. Então, vamos tratar desse assunto agora, tá? O preço, para mim, que sou pão duro, é bem importante. Então, vamos pensar aqui em 20% da brincadeira aí está no preço. E esses outros aqui eu tenho que tirar algum peso deles aqui, porque está dando mais de 1 lá. Então, aqui ele fala em número de sims. Esse negócio não me interessa muito, não. Então, vou botar um pezinho aqui mais baixo. Opa, está diminuindo. Tem uma outra coisa aqui, ó. A resolução, ele separou em 2 valores, ó. Resolução X e Y. Então eu vou pegar esses pesos aqui também, eu vou repartir pela metade aqui. Não que isso seja o critério correto, mas apenas, né, didaticamente, para a gente chegar em 1 aqui. Essa é a ideia. A gente precisa chegar em 1 nesse valor aqui. Então, eu ainda preciso tirar mais coisas aqui, né? Vamos pensar aqui na câmera. Ó, aqui eu tenho os critérios. Ó. Câmera frontal, câmera
here, Uhum. armazenamento, memória RAM, processadores. Isso aqui também eu acho que não é lá grande coisa, não. Pronto, chegamos no 1. Legal. Então, agora ele vai passar. Mas e com relação ao custo-benefício? Será que essas coisas são custo? Não, elas são benefícios, né? Então, aqui é tudo critério monotônico de benefício. Eu Só quero o custo que é de maximizar custo tudo. mesmo, mano. Só Só o o custo que custo. é custo. Agora, eu posso também, né, para a gente ser didático aqui, ó, ele está falando no tamanho da tela. E eu, por pura chatice, não gosto de celular grande. Então, eu vou dizer que isso aqui também é um custo. Eu quero minimizar isso aqui também. Tá? Então, vamos minimizar isso aqui. Vou salvar. Vamos voltar lá. É sempre bom dar uma limpada aqui. E vamos importar. Opa, o que ele falou aqui, ó, custo-benefício, tem alguma coisa errada lá. Vamos ver aqui. É esse cara aqui, eu acho, que não tá legal aqui. Custo-benefício, custo-benefício. Vamos salvar. Ué, ele não tá... Ops, vamos limpar aqui. Eu não sei por quê. Opa, passou. Passou, vamos ver esses dados aqui. Tá aí, como a gente tinha falado, ó, muita informação. Eu vou calcular o aspas agora. Vou passar por toda aquela matemática pesada lá, ó. Tanto que eu cliquei e ele está aí, ó, pensando. Ele vai Está demorar uns 10 calculando. segundos, porque tem, né, como a gente viu aqui, ó, quase 1.400 celulares e 11 critérios de análise, né? Portanto, por isso que ele ficou meio pesadinho aqui. Mas ele calculou. Ele já vem aqui com 1,5, né? E se a gente fizer isso aqui, ó, botar no 0, o aspas vai ficar igual ao produtório. Se a gente botar Uhum. no 1, o aspas fica igual ao somatório. WSM. Isso. Qualquer variação aqui, né, a gente... Ó, o Galaxy, que estava até agora em primeiro lugar, ele já não está mais muito lá. Uhum. Ó, tá até sumindo. Ou seja, pelo método WSM, o Galaxy nem apareceu aqui na turminha da frente aqui, ó. À É. medida que eu vou me aproximando do outro método, ó, do produtório, ele vai e fica lá em primeiro. Uhum. E Interessante esse aqui também resultado. a gente tem um gráfico de radar, que nesse caso, como tem muitas opções, né, a gente vai fazer um outro exercício com menos opção, e aí isso aqui fica mais, faz mais sentido, né? Mas aqui, ó, à medida que eu vou mudando o lambda e aproximando do produtório ou aproximando tá vendo? Ele vai... O verde é o aspas. Então, ele vai, se eu botar no 0, ele está coincidindo com o WSM. À medida que eu vou me afastando do WSM, me aproximando do WPM, ó, ele vai indo até sobrepor ao WPM. Muito Okay? legal. Uma outra coisa é que aqui eu cortei em 100 opções, tá? Com essa medida de meio aqui, né? Peguei os 100 primeiros e joguei o resto fora, porque não faz nenhum sentido eu ficar analisando 1.000 e tantas Não. opções, né? É. Para eu tomar decisão, eu já sei que... E 100 é um número muito grande, né? A Sim, é. gente vai tomar em 10, Sim. né? 20, 50, né? Mas, Uhum. enfim, o software corta em 100. Uhum. Um outro exercício interessante, vamos pensar o seguinte, olha, eu sou bem pão duro, então eu vou colocar aqui que o peso do preço é não 20%, mas 40%. O meu somatório, claro que agora ele tem peso que soma mais de 1, então eu tenho que tirar peso de outras coisas aqui. Vou pegar esse cara aqui e botar aqui. Está quase lá. Vou dar mais 2 aqui. Botar aqui, pronto, deu 1. Deu 1, tá bonito. Ok? Vou salvar. Então, agora eu estou
botando muito peso no preço. No preço. Né? Vamos fazer o famoso refresh aqui. Vou reimportar. Vamos ver o que isso vai me gerar aqui no método de tomada de decisão. Então, eu mudei os pesos, né? Esses pesos aqui lá do preço. Ups, ele já veio para cá, já calculou. É porque ele vem sozinho. Quando eu mando calcular, ele sai daqui e pula para cá. Então, ó, primeiro que o Samsung Galaxy já não é mais a estrela. Tem um outro cara aqui. Mas, olha lá, veja que com muitas informações, o aspas é bem sensível, né? Entre um método e outro. Ó. Mas note que esse camarada aqui, ele não perde para ninguém. Vamos ver quem é ele? Se eu ponderei bastante o preço, certamente ele deve estar com preço baixo. Esse é o 7S, está aqui, é esse cara aqui. Vamos ver o preço dele aqui. Baratinho, deve ser um Xing Ling aí, né, de $494 ou euros, eu não sei que moeda que está lá. Deixa eu ver se ele falou aqui. Eu acho que ele nem fala também, né? Para nos ajudar, ele só fala price. Ele dá a unidade de medida em várias opções aqui, mas o dataset não fala se o preço está em dólar, em euro, em reais, em ien, em que é. Mas perceba que eu tive outra configuração agora, mudando os pesos. Então, a ferramenta é para isso, é para você não se preocupar com a matemática, mas se preocupar com essa ponderação, com os dados em si, e ter o resultado da sua decisão, para você fazer a tomada de decisão. Nós temos aqui uma outra base de dados, que é do trabalho que o professor fez com os alunos sobre os helicópteros lá, né? Então, é uma quantidade bem menor de alternativas, né? Porém, tem bem mais critérios. Ok, vamos calcular. Tá aqui. Nesse caso, ele tem pouca sensibilidade, ó, tá vendo? Quase não muda. Ó. Quer dizer, se vocês observarem bem, esse é o grande pulo do gato da ferramenta que o Flávio fez, né? Primeira coisa que é muito legal é que ele mostra visualmente, né, para a gente o ranking dos 3 métodos, né? Do WSM, do WPM e do ASPES, né? Então, quer dizer, você o tempo todo consegue ver ali, né, todos os valores. Isso é um negócio muito legal. Eu tinha até conversado com o Flávio, né? Ele, como eu brinquei com ele, ele já fez esse plus a mais aí. Já tem o resultado do WSM e do WPM, né? E você consegue fazer a análise de sensibilidade do lambda em tempo real, à medida que você varia ali, né? Então, porque, como vocês viram no exemplo anterior, o WPM ele é muito mais sensível que o WSM, né? Porque você eleva os expoentes e depois você faz um produtório. Então, as alternativas elas disparam uma em relação à outra, né? Ele é muito mais sensível do que o WSM. Mas aí, por exemplo, quando eu vou tomar uma decisão dessa, de milhões de dólares, né? Que eu quero fazer essa análise de sensibilidade, vocês vejam que o Flávio ele muda aí nessa barra o valor de lambda, né? E a ordem das alternativas praticamente não muda. Quer dizer, a melhor aeronave é o Sikorsky mesmo. Ele não é sensível ao produtório ou ao somatório, e você vê isso em tempo real, né? Então, muito legal essa funcionalidade aí da ferramenta, né? E muito, muito fácil, principalmente para quem não A matemática, né? Exatamente, para quem não né, não tem aquele traquejo. A gente aqui, né, todo mundo aqui é pesquisador, sabe matemática, engenheiro, administrador, né? Enfim, para a gente aqui, a gente está acostumado a lidar com isso, né? Mas se você pensar um gestor lá no hospital, né? Um hospital, numa oficina mecânica, aí tu vai falar para o cara o que é produtório, o que é somatório, o que é lambda,
Assim não, né? É muito simples a ferramenta aí que o Flávio mostrou para a gente. Mas vai lá. E aqui, aqui eu estou utilizando os dados que foram publicados aqui nesse trabalho que foi mostrado aqui, né, do Gustavo, do Márcio e do professor Marcos. E lá no final ele tem olha só, né? Toda esse somebody love que o site faz, que parece simples, na verdade tem todo esse peso matemático aqui, né? Muita matemática. Tanto que quando a gente estava com 1.400 celulares lá, você viu que demorou 10 segundos para ele pensar lá, para ele calcular. Mas aqui, bom, primeiro, deixa eu falar sobre o radar, né? Também aqui, ó, se vocês perceberem, lá, ele só está espelhado, né? Mas é a mesma figura. É o mesmo, é o mesmo. A mesma figura, né? Tem o Sikorsky lá bem posicionado e o Robinson 44 pior posicionado aqui, né? Uhum. E também, com relação aos valores, a gente pode ver aqui, eles usaram alguns lambdas fixos, 0, 0,25, 0,50, 0,75. Então, vamos pegar aqui o 0,25, né? Vou colocar esse cara aqui, 0,25, 24, 25. Vamos ver se bateu mesmo. O Sikorsky dá 0,081. 0,081. O Leonardo, 0,727. 0,727. Bom, se bateu esses na casa de milésima, na casa de milésima. Ali na casa do milésimo pode ter algum arredondamento, né? Eu vi em alguns casos, nesse caso aqui bateu na lata, esse aqui é 640 para o Bell 412, Bell 412 é 641, né? Então dá Ele lá. arredondou. Ele arredondou. Mas o décimo questão milésimo. de arredondamento aí. Décimo milésimo ele arredondou. Mas o interessante é que esse trabalho comprova valida a ferramenta. Que valida aqui a matemática do site, aqui, do website. Ok? Se os senhores tiverem perguntas, estou à disposição. Ou quiserem fazer mais algum exercício. Vamos fazer um do zero. Deixa eu compartilhar um aqui contigo. Vamos lá, peraí. Deixa eu ver aqui. Cadê aqui? Stop share. Aqui, vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Vamos fazer um do zero. Quero comprar um carro novo, né? Então, eu tenho lá as alternativas. Então, primeiro a gente começa pensando nos critérios, né? Então eu tenho aqui o critério, sei lá, o custo do carro, né? O custo do carro. Eu quero comprar um carro de até 100 mil reais, por exemplo. Não, vamos botar 120 mil, porque hoje em dia qualquer carro custa 100 mil, né? 2, espaço da mala. Eu preciso de uma mala maior que 500 litros, por exemplo, de mala, né? Aí eu tenho aqui tempo de garantia. Garantia. Eu quero um tempo maior ou igual a 1 ano. Né? Sei lá, vamos botar aqui itens de conforto. Itens de conforto. Então, eu quero que o carro tenha aí, no mínimo, 3 itens, né? Então, vamos botar aqui conforto. Vou chamar de pode ser C, conforto. Maior ou igual a 3. 3 itens de conforto. Né? Trio elétrico, papapá, né? Aí nós temos lá nossas alternativas, então. Alternativas. Né? Esse aqui é um exemplo totalmente hipotético, tá, pessoal? Só didático aí. Então, eu tenho aqui as alternativas, né? Sei lá, eu tenho aqui o Corolla. Não sei aonde que 120 mil vai comprar um Corolla, né? Só se for um Corolla 2016, né?
um Corolla, um Civic e um Cruze, por exemplo, né? Então, aí vamos montar nossa matriz de decisão, né? Então, eu tenho lá Corolla, Civic, Cruze, né? Então, aqui eu vou colocar, nós vamos colocar aqui os critérios, né? Aqui na coluna, os critérios, né? Então, eu tenho aqui custo, mala, garantia e conforto, né? Então, deixa eu colocar aqui um trade-off aqui de propósito, né? Vamos supor que o Corolla é 119 mil, o Civic 104 mil, vamos colocar o Cruze mais barato, 95 mil reais, né? Aí a mala, né? O Corolla é mais caro, mas vamos colocar que ele tem a melhor mala, 900 litros. Esse aqui é mais barato, mas tem a pior mala, 700 litros. E esse aqui tem uma mala mais ou menos, 850 litros, né? Garantia, vamos colocar aqui 5 anos, Civic 3 anos e Cruze 2 anos. Não, vou botar 3 anos também, né? Conforto, Corolla, 17 itens de conforto, Civic, 15 itens de conforto e Cruze, 10 itens de conforto, né? Então, vocês vejam que aí nós temos um nítido trade-off, né? Porque o Corolla ele é ruim porque ele é muito caro. Mas, em compensação, né? Então, aqui ele leva um menos aqui porque ele é o pior. Mas, em compensação, ele tem a melhor mala, ele tem a melhor garantia e tem o melhor conforto, né? Aí você vai dizer, com certeza ele vai ganhar. Não, não posso dizer que nem com certeza ele vai ganhar, nem que ele vai perder. Porque depende do quão sensível cada decisor vai ser, né? Vai ser em relação ao custo, a mala, né? Vai depender desses pesos, né? O Cruze é campeão aqui, né? Mais, né? Ele é o mais barato, campeão. Mas, em compensação, ele tem a pior mala, tem a mesma garantia do Civic, né? Mas é a pior também dessa coluna, e tem o pior conforto, né? Eu não posso, a priori, garantir que o Cruze vai perder nem ganhar, porque, né, o fato dele ter o menor custo não quer dizer que necessariamente ele vai ganhar por ser o mais barato, né? Se, para mim, a mala for muito importante, tudo leva a crer que o Cruze perde, porque ele tem a menor mala, né? Então, vai depender dos pesos aqui, cada peso que nós vamos ter, né? Então, aqui, ó, W1, W2, W3 e W4. Então, se eu sou muito sensível ao custo, eu posso colocar aqui, ó, tem um peso de 40% para o custo, 0,4. Né? Eu gosto de carro confortável. Então, eu quero ter um carro barato e com muito conforto. Então, eu posso colocar aqui 0,3, 30%. Já foi 70%, falta 30%. Aí eu posso dar 15% para a mala e 15% para a garantia, né? Então, vejam que aqui nós temos todos os dados que nós precisamos para imputar aí no software que o Flávio desenvolveu, né? Eu preciso da matriz de decisão com os valores e dos pesos, né? Somando aí 100%. Tranquilo aí, Flávio? Copiou aí o... Sim, já estou com a planilha na mão aqui. Então, vamos lá. Vamos lá, então, compartilhando minha tela. Baixa do zero a planilha, o pessoal vê. Entrou lá. Tá. Vou fazer do zero mesmo, Do zero mesmo, o pessoal vê como é que baixa, como é que... Sim, vamos. Ela está aqui já, mas
Faz de conta que não está, Isso. né? Então, vamos É. fazer... Clico aqui, aqui, ó. Por favor, utilize os links abaixo para fazer o download do template. Então, Que é o primeiro principal, passo. né? Isso, primeiro passo. Baixou aí e salvou. Achei o template. Ok? Então, eu vou pegar esse template aqui e já vou logo salvar ele como o meu carros aqui. Carros, isso. Como eu já fiz, eu vou botar autos, só para não ficar igual, para não Ok. borrar o que eu fiz ali. Ok? Então, vamos lá. Ele tem... Vocês vão cantando para mim aqui. Eu lembro das alternativas. É o Civic... Espera aí. O Corolla... Deixa eu abrir aqui. Não, primeiro é o Corolla. Corolla, então, vou fazer aqui Corolla... Segundo é o Civic. Civic e Terceiro é o Cruze. Cruze. É. Ok, esses caras aqui já não me interessam. Aí, 4 Vamos aos critérios. critérios. Critério Custo. é preço, né? Preço. Mala. Garantia. Garantia. E conforto. Opa, o que eu fiz aqui? E conforto. Conforto. São itens de conforto, né? Isso, é. Então, esses caras aqui não me interessam. Não. Ok. Vamos ver como é que está esse peso aqui. Aí o custo. Preencheu o custo já? Cadê? Não, aí vamos preencher os valores. Eu só botei aqui a somatória para a gente depois preencher o que é custo, o que é benefício, o que é valor e tal. Tá. Então, o que nós vamos agora? Vamos ver o que é custo. Isso aqui certamente é custo, né? Custo. Vou botar em português aqui, custo. Custo. Mala é benefício. Eu quero maximizar. O resto é tudo garantia benefício. também é benefício. Isso, benefício. E o conforto também é benefício. Já está lá. Vamos aos valores, então. Depois a gente pondera. Primeira coluna, 119 mil. 119 mil. 104 mil. 104 mil. Ops. 95 mil. 95 mil. A mala. 900 litros. 850 e 700. E 700. Aí, garantia... 5, 3 e 3. 5, 3, 3. E conforto... Conforto, 17, 15 e 10. 17, 15 e 10. Em quem vocês apostam aí? Aí o custo tem peso de... O custo tem 40%? peso de 40%. 40%. E o conforto 30%. Conforto, 30%. E os outros dois, 0,15. 0,15. Pronto, somou um. Beleza. E aí não vai dar erro, não, se você deixar o custo assim e o benefício, como você colocou aí em caixa alta, ele vai ler numa boa? Não. Aqui, nessas flags aqui, é uma excelente pergunta. Nessas flags, basta que a primeira letra seja C ou B. Tá? Então, eu posso colocar C assim, eu posso colocar C assim, posso colocar um palavrão, um pequeno palavrão aqui, posso colocar banana, né, porque começa com B. Se for banana, é de benefício, Tá, legal. Seria benefício, na verdade, é custo aqui, né? Custo. Tá, entendi, ótimo. Então, vamos lá. A gente aproveita esse banco que é pequenininho e depois a gente vê o que pode... São dados espúrios aqui, como que o site controla isso. Salvamos-los. Vamos dar uma limpada aqui. Esse troço aqui incomoda para chuchu. Vamos dar uma limpadinha. Em quem vocês apostam? Eu acho que o Corolla vai levar. Eu aposto no Corolla, porque o peso do... Embora ele seja caro, não sei, não dá. Não dá, porque ele é caro, mas ele é muito confortável. Ganhou o Corolla. Porque realmente ele é caro, né? Mas ele é tão bom nos outros que aí, como o método é compensatório, uma coisa compensa a outra. Né? Realmente...
Mas os outros não perdem de longe, não, né? Deixa eu ver lá os valores. Cadê? A gente tem aqui. Os outros não perdem aqui, de né? longe. Vê aí, ó. Olha lá. Olha lá, eles não ficam muito longe, né? O Aspas, ó, 0,915, ó, 0,855. O Civic não está muito longe do Corolla, né? Por quê? Porque ele é mais barato, mas também não é tão mais barato. E ele também tem um bom conforto, né? O método ele é compensatório, né? Então, no final das contas, uma coisa compensa a outra. E é natural que eles sejam próximos, porque são carros da mesma categoria, né? Então, é natural que eles vão ficar ali meio próximos mesmo um do outro, né? Mas está aí, fizemos aí um exemplo do zero, né? Do absoluto zero, preencher lá os dados, Flávio baixou lá a planilha, colocou, preencheu os critérios, as alternativas, e está aí o resultado do método, né? Em menos de 5 minutos. Provavelmente nós levaríamos aí algumas horas para modelar esse problema e chegar a esses resultados, ainda mais fazendo essa análise de sensibilidade do Lambda, né? E aí, com isso, fizemos em minutos aí. Muito legal. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Portela, o que tu achou aí dessa ferramenta? Fala aí para a gente. Portela está se preparando para o doutorado. Fala aí. Todo mundo acordado aí? Tá todo mundo acordado. Estou gostando da ferramenta, já estou tentando acessar o site aqui para escolher o próximo carro que eu vou comprar. Brincadeira. Mas, em geral, eu tenho o hábito realmente de fazer esse tipo de esquema e é muito interessante ver uma ferramenta que é tão prática para a gente fazer esse tipo de simulação. Eu realmente achei muito interessante ela, fora a agilidade. O que eu questionei o questionamento do Célio até, que eu vi, que ele pergunta sobre a quantidade de critérios, ele diz que a ferramenta ela permite colocar quantos critérios forem desejados. A minha dúvida é, por exemplo, eu até comparei com a carteira de Markowitz, que eu lembro que quando eu estudava isso na teoria de portfólio, a gente sabia que podia colocar quantas ações a gente quisesse para fazer a avaliação de qual seria o melhor portfólio. Só que chega uma hora que, de tanto critério, a diferença é milésimos, centésimos, que não fazem tanta diferença no critério de escolha. Então, acho que vale a pena pensar bem quais critérios são estritamente relevantes. Por exemplo, carro tem muito. O professor escolheu bem aí alguns critérios bem interessantes, mas talvez para uma outra pessoa o critério design seja interessante, né? E aí varia de pessoa para pessoa, varia, né? Exatamente. Aqui tem um critério subjetivo, que é o peso, né? Aqui você põe a sua subjetividade do seu conhecimento tácito, né? E do seu desejo. Eu quero conforto, então vou botar bastante peso aqui. Eu sou rico pra caramba, não me interessa o preço. Não estou nem aí. Eu sou professor da UF. Esse aí, pô, vai botar. Esse aí, o critério é. O problema não é multicritério, é monocritério, é só o custo. O mais barato é o que eu compro. Mora no Rio de Janeiro, então. Tem que ser o barato. Não pode ser tão monocritério. Monocritério. Se tivesse um critério aqui de blindagem, né? Tem blindagem. Aí ia ganhar. Com certeza, Rio de Janeiro. Aí me vem uma outra questão, por exemplo, tem alguns sites comparativos, eles não utilizam nenhum critério específico de comparação, como, por exemplo, quando você olha aquele Web Motors, que ele compara veículos, ele compara basicamente preço, nem todos os critérios ele traz para... Tem site que compara celular, quando você quer fazer compra. Eu até uso um que é interessante, mas eu fiquei pensando se essa ferramenta pudesse ser utilizada e não virasse, como o professor falou da tese dele, poeira numa estante, pudesse ser utilizada em sites como esse, que efetivamente traria um ganho assim absurdo para todo mundo. Para a sociedade. A pessoa escolheria os critérios, exatamente, a pessoa escolheria quais critérios são relevantes para ela, ela teria já o conteúdo do próprio site e ele disponibilizaria a análise de acordo com o critério que a pessoa pesasse como mais relevante. Eu achei muito bacana. Eu fiquei imaginando isso enquanto se apresentava. Além de ser simples, eu achei bem simples. Ela foi desenhada, hospedada no site e desenhada em R. No Shine.
O Shine do R. O Shine tem esse portal aqui, né? E ele também tem uma outra ferramenta que é o Cloud, aqui, o R hoje é dessa Posit, né? Dessa empresa aqui, a Posit. E a Posit oferece, então, o Shine Apps.io, que é uma plataforma para você hospedar suas aplicações web, né? Shine eu já peguei o link. Shine. E aqui ele está lá, o que está arquivado, o que está rodando, né? No caso, está rodando porque a gente começou a mexer nela aqui. Se pararmos de mexer, daqui a pouco ela dorme, ela fica sleeping aqui. Mas eu acho que basta, pelo que eu pude ver, basta você acessar o... Carregou ele... aqui, ele É. bota ela no ar de novo, né? É. E aqui o Posit Cloud, por exemplo, aqui você pode ter o seu projeto como o R. Aqui eu tenho o R também, deixa eu abrir o R aqui. E você tem o R Studio, que também é da Posit agora, na web. Aqui ele está abrindo, está demorando um pouco, está abrindo. Mas você tem todo o ferramental. Está aqui, ó, tá vendo? Exatamente a mesma cara do RStudio. Olha o RStudio aqui. A mesma carinha, igualzinho. Só que o RStudio, claro, é uma ferramenta aqui que você está com ela na mão, na sua máquina, então é muito mais interessante. E aí, no RStudio, se for uma aplicação Shine, é que essa daqui não é uma aplicação Shine. Eu vou abrir aqui uma outra aplicação aqui, que é uma aplicação Shine. Cadê? É o meu aspas web aqui, esse mesmo. Vou abrir esse projeto aqui. Como ela está no formato de aplicação web, no formato Shine, ele me dá aqui, ó, ele me habilita isso daqui, que é o quê? Para eu publicar. Então, eu posso fazer tudo aqui na minha máquina e vou lá e publico. Eu clico aqui, ó, ele vai, qual é o nome? Está aqui, ó, nesse site, essa é a minha aplicação. Falando nisso, manda esse link aqui no chat aqui para o pessoal acessar. Tá, vamos lá. Aí cada um salva aí, se quiser usar o aspas. Aqui. O link é esse aqui, ó. Chat. Obrigado aí a quem deu os parabéns. Vamos ver aqui, chega Flávio, sobre a questão que o Célio colocou, acredito que a limitação dos critérios está relacionada ao impacto, como na teoria de Markowitz, para uma carteira... Sim, verdade. Você viu aqui que a gente fazendo o cálculo com essa base de dados aqui, né, eu faço um cálculo aqui, ó, ele faz, pum, calculou. Agora, com aquela outra base de dados aqui, eu tive a pachorra de contar aqui, né? A gente tem 1.400, né? E aí eu vou mandar calcular aqui, ó, até para montar isso aqui ele já demorou um pouquinho, vou calcular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 segundos ele demorou. Né? Se tiver, ao invés de 1.000, 10.000, ao invés de 11 critérios, 100 critérios, isso aqui é assintótico, né? Esse cálculo vai demorar aí, chegar meia hora aí para ficar calculando aí, pensando. Isso se não cair, a máquina, né? Tem que hospedar no Santos Dumont, né? O supercomputador que tem aqui. Lá do LNCC. Muito legal. Kojima, tá aí o Kojima? O Emerson, nosso novo mestrando lá do UFPR. Boa noite. E aí, Kojima, o que tu achou dessa ferramenta aí que o Flávio entregou aí para a sociedade? Boa noite a todos. Parabéns, professor Flávio. Eu fiquei encantado, né, com toda... Pô, peraí, Kojima, toda vez você fala que ficou encantado. Com Lucas Hermógenes você ficou encantado. Com o Isaac você ficou encantado. Rapaz, uma pessoa encantadora. Uma pessoa encantadora. O nível, né, é muito alto, né, e realmente quando nós temos... Eu estou
começando os primeiros passos, né, na pesquisa operacional, né, com trabalho no ensino, né, a dedicação do senhor, né, professor Marcos. E realmente, né, tem aberto olhos e realmente é no direcionamento do que o Flávio tem apresentado hoje, é que eu imagino fazer no TCC da USP, Exalc, em Data Science, da qual o professor Marcos também é meu orientador, né, utilizando o HP gaussiano na aplicação de crédito rural. E o maior benefício é o quê? Você disponibilizar isso para a sociedade, para que pessoas possam fazer melhores escolhas, né? Acho que esse é um ganho, assim, que reflete, acho que, o trabalho, né, incansável, imparável, né, do professor Marcos, né, que nos realmente, né, nos contagia. E eu acho que todos, né, todos os discípulos, os alunos, né, que seguem o professor Marcos, né, nós, né, da nova geração de mestrandos, né, eu nessa semana recebi, né, o comunicado, e é fruto do trabalho do professor Marcos, né, e tenho realmente só agradecer, né, dentro do ambiente dessa sala, a Luana, o Célio, né, o Anderson, né, são grandes companheiros, a Ana Amélia, né, também, né, que acabamos de ingressar, né, no mestrado. Eu estou aqui em Curitiba, né, na Federal do Paraná, mas o Célio, a Ana Amélia e a Luana ingressaram na UF, né, juntamente com o Anderson, sabe? E é isso que realmente, né, que o Célio colocou, né, logo no início, né, nos sentimos uma família. E por mais que, né, o senhor que está em Portugal, né, sentimos, né, uma grande alegria de poder ter a honra, né, de compartilhar, né, esse conhecimento, né, que sabemos que não é fácil, né, tudo isso que, né, uma apresentação de poucos minutos, né, certamente demandou semanas, meses, né, de dedicação, né, para chegar nesse resultado. E realmente eu fico muito feliz, porque é isso que nos inspira, sabe? Isso me inspirou muito, sabe? Eu estou já me preparando para o TCC e foi realmente inspirador, né? Todo o trabalho, o resultado, sabe? E o alcance que isso, né, a gente já consegue vislumbrar, né? Na mão de muitas pessoas, como o próprio Anderson colocou, né? Pô, se isso é disponibilizado, né, democraticamente, né, em outras plataformas, né, quantas pessoas podem realizar melhores escolhas, né? Parabéns, muito obrigado, professor Flávio, e muito obrigado, né, professor Marcos, né? Essa semana é uma semana de celebração, né, de grandes resultados. Muito obrigado. Isso que o Emerson falou é muito sério e é a mais pura verdade, né? Às vezes as pessoas veem assim, né? Ah, pô, em 5 minutos rodou, que legal, que bonito. Pô, mas pode ter certeza que levou aí umas boas horas de trabalho, muitas horas de trabalho, né? Então, eu sempre falo isso, né? O ser humano, de uma maneira geral, acho que isso é do ser humano, né? A gente tem a tendência natural de achar que tudo que a gente faz é difícil, mas quando os outros fazem é fácil, né? Então, a gente precisa fazer esse exercício empático, né? De que nada é fácil, tudo é difícil. Por mais calcular uma média aritmética no Excel, é difícil, né? Porque depende se você tem intimidade com o software, né? Com a planilha, você tem as suas questões pessoais, o seu trabalho, o seu tempo, a sua família, né? Você tem que equilibrar tudo isso. Então, tudo é difícil, não tem nada fácil, né? A nobreza está em você desenvolver alguma coisa para facilitar a vida de outra pessoa. Então, por mais simples que a ferramenta possa parecer, não foi fácil, né? Porque você está fazendo de boa vontade para deixar um legado para a comunidade científica, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes, eu fico até um pouco irritado, né? Às vezes, a gente vai mostrar, né? Várias vezes acontece isso comigo, né? Eu mostro uma ferramenta que algum aluno... A gente acaba meio que ficando ciumento, igual o pai mesmo, né? Dos alunos, né? Um irmão mais velho, o pai, né? Aí, às vezes, eu vou apresentar, né, uma ferramenta do Flávio ou de outro aluno qualquer, né? Ah, professor, mas
Ah, esse coisa do Flávio poderia gerar um relatório em PDF, né, para eu salvar. Quer dizer, sempre acha eu falo, cara, olha só, o cara fez no tempo livre dele, o cara disponibilizou de graça, o cara levou horas fazendo para que você faça o cálculo em 2 minutos, né? Poderia? Poderia. Pode gerar um relatório em PDF, pode salvar a matriz de decisão num servidor para você rodar depois, pode fazer uma bomba nuclear, uma bomba atômica, pode um monte de coisa, né? Então, ao invés de meio que com tom de crítica falar o que poderia ser feito, muda a pergunta, né? Professor, como é que eu posso ajudar o Flávio para... Eu sei como... seria muito legal se gerasse um relatório em PDF. Eu sei como fazer. Se eu quiser, o senhor entra em contato com o Flávio, que a gente faz isso juntos, né? Então, quer dizer, eu fico, às vezes, um pouco irritado com isso, sabe? Com essas observações. É claro, tudo sempre pode melhorar, né? Tudo sempre pode melhorar. Tudo depende do quanto tempo e dinheiro você tem, né? Com muito tempo, com muito dinheiro, a gente pode fazer qualquer coisa, né? Agora, o Flávio fez sem tempo nenhum, porque a defesa já é agora, já tem que ter ganho em abril, sem tempo nenhum e sem eu pagar um centavo para ele. Então, sem tempo, zero tempo e zero dinheiro. Então, é uma baita ferramenta para o tempo e para o recurso que ele tem, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essas coisas. Eu costumo assim, valorizar muito o trabalho, por mais simples que seja, eu costumo valorizar muito o trabalho dos meus orientandos, e fico chateado quando alguém fala mal, quando alguém, né, tece alguma observação que eu entendo assim que é um comentário como se o trabalho estivesse incompleto, vamos dizer assim, né? O trabalho não está incompleto, trabalho, até porque não existe trabalho completo, né? Nós não somos completos, né? Nós somos seres em construção, então imagina uma ferramenta, né? Então, é isso, né? Professor, Opa, falando. só dando uma parte aí, acrescentando ao que você falou, eu gosto muito de uma frase do Humberto Eco, que ele diz que a internet deu voz aos imbecis. Exatamente. Eu penso que a fila para criticar sempre é muito grande, mas para ajudar ninguém quer. Então, se não é para entrar na fila para ajudar, é melhor, né? Fica na sua quietinho. Fica quieto, exatamente. Usa ali o que der para usar. Se não atendeu... Sensacional a ferramenta. É isso aí, pô, né? É exatamente o que o Anderson está falando. E aí, Célio está aí na área? Christian está aí na área? Christian está fazendo pós-doc, né? Eu sou o supervisor dele. Christian está fazendo pós-doutorado aqui com a gente na Federal Fluminense, está sempre aí participando também aqui dos nossos encontros. E aí, Christian, você viu alguma possibilidade de aplicação do Aspas aí na sua área de conhecimento? Eu estou pensando aqui, primeiro, parabéns, professor Flávio, por excelente apresentação, professor Marcos também, os dois foram brilhantes, assim, estou também muito empolgado com esses métodos que estou observando nesse grupo, né, tão de alto nível, né? Eu cheguei a pensar um pouco na questão dos indicadores lá do método Delphi, aquele modelinho de safety dashboard, né, o output do meu trabalho, né? Cada apresentação que eu vejo, eu vi o caminho crítico, eu vi o Aí tem uma ideia. Tem uma ideia. Agora aí viu Aspas, aí tem outra ideia. Tem outra ideia, tem o Cocoso, enfim, os 3 métodos que eu vi aí, eu tentei tirar algumas ideias de cada um dos métodos, né? Mas também estou engatinhando aí na pesquisa operacional, mas com certeza vou me debruçar aí nessa palestra tão rica para conseguir enxergar alguma possibilidade futura aí nisso aí, porque eu acho que, principalmente com relação àqueles critérios subjetivos, porque eu indico alguns indicadores prioritários segundo alguns especialistas, peritos, né, em saúde e segurança ocupacional. E seria interessante para a tomada de decisão considerar os fatores subjetivos que eles escolheram para atribuir esses graus, esses indicadores que foram considerados prioritários no trabalho, né? Então, de repente, pode se encaixar nesse trabalho do professor Flávio, não sei, tem que pensar com mais calma. Entendi. Vamos pensar sim.
Beleza. E aí, Ana Amélia, como é que está aí? Acompanhou aí? O que você achou? Oi, professor. Foi interessante, né? Assim, é claro que a ferramenta facilita bastante, né? Vai É colocando aí fundamental, né? esses métodos, essas ferramentas na sua malinha de ferramenta que em muito pouco tempo você vai precisar, né? Então, porque de cara você vai fazer 4 disciplinas agora na UF, e cada professor vai pedir um artigo. Então, são 4 artigos que você vai fazer em 6 meses, né? Então, aí vai, né? Você está acompanhando os métodos, você só está aí, né? Alimentando aí o seu cabedal aí de ferramentas, né? Então, bacana aí você acompanhando, né? Deixa eu ver aqui, quem mais que está aqui. E aí, Anderson está aqui no Rio, né, Anderson? Não sei se ele está conseguindo falar. E aí? Ô, mestre, tudo jóia? Anderson está aqui no mestrado com a gente Estou também. aqui no quarto do hotel aqui. Uhum. Isso E aí. aí? Gostei muito. Poxa, show de bola essa ferramenta. Legal, né? Muito bom. Eu te dei aula do Aspas Nossa. semestre passado? Acho que eu dei, não dei? Eu vi, não, senhor. Do Aspas, não. Eu vi numa apresentação. Não, eu não sei se foi o Isaac, alguém apresentou o Aspas. O Aspas. Entendi. Na verdade, no Cocoso ali, na hora que junta a primeira agregação com a segunda. Deu uma travada. Dá o Aspas, né? O senhor tinha até comentado. Você lembra? Ele usa o WSM com WPM, no né? Isso, ele só não deu o nome assim descarado, mas foi o fundamento ali do Aspas. Uhum. Até porque o Cocoso saiu de lá. O Lambda de uma forma diferente. O Cocoso saiu lá dos Avadicas também, não saiu? Acho que saiu. Acho que saiu dos Avadicas. Exatamente. Não, foi. Exatamente, foi. Então, uhum. Muito legal. Isso aí. Uhum. É isso aí. Legal, legal. Bem, meus amigos, alguém tem mais alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Está tudo bem? Tranquilo? Podemos encerrar? Aí eu combinei com o Flávio, né? A hora que ele tiver disponibilidade, para nós marcarmos uma outra conversa. Na verdade, esse trabalho do Flávio está rendendo, né? Porque ele já fez essa plataforma, que é o coração do TCC dele, né? Na USP-Exalc. Eu vou convidar até o professor Fávero para participar dessa banca, né? E aí o Flávio já submeteu esse código para subir ele para o CRAN. E aí, quer dizer, vai ser uma biblioteca com acesso mundial. Qualquer pessoa no mundo vai poder baixar o Aspas, né? Não estou falando de beneficiar pesquisadores no Brasil, não. Estou falando de beneficiar pesquisadores no mundo inteiro, né? Então, esse código, o Flávio já subiu para o CRAN, né? Vai virar o TCC dele, né? Já está virando, e vamos trabalhar num artigo também, né? Nacional e, quiçá, internacional. Então, temos aí 4 produtos, né? O Flávio está entregando 4 produtos para a sociedade, né? Então, assim, eu acho que, pelo menos das experiências, algumas que eu tive, né? Os orientadores, os professores, meio que banalizam muito o TCC, seja de graduação, de MBA, como se fosse assim, entrega qualquer coisa que é só para cumprir tabela, né? E eu acho que o caminho não é por aí, né? Eu acho que o caminho é realmente a gente fazer um negócio bacana. Não é para os outros, não, é para a gente mesmo ficar orgulhoso daquilo que a gente fez, né? Um negócio bacana, que agrega, que as pessoas usam, né? Então, quer dizer, sei lá, eu penso assim, né? Realmente tem gente que entrega ali qualquer porcaria, ganha ali um 7, 7,5 e a vida segue. Eu nunca pensei assim, eu não acho que o caminho é por aí, né? Então, aí eu acabo agregando assim, pessoas fantásticas, né? Pessoas muito bacanas, como todos vocês, né? O Flávio, o Emerson, a Ana Amélia, né? Aí eu estava combinando com o Flávio para, num outro momento, semana que vem, ou quando ele puder,
a gente falar sobre o processo de submissão de um código no CRAN, porque tem um passo a passo também que precisa ser seguido, né? Não é a Bangu. Você faz o código, papapá, tem que fazer lá o manual, né? E aí, para a gente bater um papo, para o Flávio mostrar para a gente como é esse processo. Mas aí, hoje, para não se estender muito, né, ele até levantou a bola de falar hoje, eu falei, não, vamos fazer num outro momento, que aí não fica tão cansativo para ninguém. Tá? Então, alguém tem mais alguma dúvida? Se não tiver, mais uma vez, eu agradeço ao Flávio pela sua disponibilidade, né? Lá em Portugal, agora, quase meia-noite. Né? 10 para meia-noite. Aí, 10 para meia-noite. Hoje já é quase amanhã. E o Flávio está aí, né? Dando esse presente para a gente, né? Que é o maior presente de todos, é quando a pessoa nos dá o seu tempo, né? Que o tempo não volta. Esse é o maior presente de todos, né? Está nos dando um pedacinho da vida dele, né? Porque essas 2 horas nunca mais vão voltar, né? Então, Flávio, mais uma vez, muito obrigado, e obrigado aí a todos os demais pesquisadores que estão aqui acompanhando. Quer falar alguma coisa, Flávio, antes da gente encerrar? Sim, claro. Certamente agradecer imensamente a todos vocês, ao mestre Marcos aí, que é um excelente orientador, e esse trabalho tem aí a impressão digital dele aí, footprint do Marcos aí. E muito obrigado aos parabéns que vocês têm me dado aí. Vocês todos estão mais do que convidados a explorar essa ferramenta, porque tem lá meu e-mail, dúvida, sugestão, crítica, xingo, pode mandar crítica tudo lá por aquele e-mail. Crítica construtiva. Critica, mas ajuda a carregar pedra também, né? Crítica construtiva. Lá vocês notarem, tem um download do pacote. É exatamente o pacote que está sendo submetido ao CRAN. Tá? Para você fazer essa publicação no Shine com um pacote próprio, né? Porque se o pacote já estiver no CRAN, é super tranquilo, você vai lá e o Shine vai lá e busca do CRAN. Agora, quando não existe no CRAN, é possível você fazer, e esse site é todo baseado no pacote, né? A primeira versão do site foi feito todo na mão, e foi o primeiro trabalho, e até foi publicado não, foi feito como chama aquilo lá? O registro do software. O registro do programa de computador. Do software, E daí depois é que eu fiz o pacote, aí eu refiz o site, fiz uma reengenharia total no site baseada no pacote. Então, de centenas de linhas de código no website, passou para algumas dezenas. Mas aí o pacote está no GitHub, então você consegue instalar o pacote do GitHub, e aí sobe tudo para a plataforma do Shine lá, que é o Shine Apps. Mas, enfim, a gente pode falar sobre isso. É realmente penoso submeter as coisas para o CRAN, é muito detalhado. Tenho aprendido muito, está sendo trabalhoso, porém muito gratificante essa questão de submeter um pacote ao CRAN e depois tornar ele público aí para todo mundo. Mas é aquele pacote, ou seja, para vocês e para quem acessar o site já está lá disponível. Claro que o pacote vai sofrer melhorias, né? Eu recebo e resubmeto, tenho recebido e ressubmetido o pacote ao CRAN, e eles vão lá, você tem sabe, são pentelionésimos de coisas lá que eles pedem para mudar, e aí muda rapidinho e ressubmete, e às vezes a gente esquece realmente de fazer um dos passos, né? São vários passos para submeter, então é isso. Então, novamente, muito obrigado a todos vocês, e muito obrigado, professor Marcos, por essa oportunidade. E vamos em frente, vamos tocando em frente, e espero que aproveitem. Eu ia utilizar para essa demo de hoje, ia pedir a um amigo meu, eu tenho um colega que era meu vizinho aí no Brasil e que andava de moto comigo, e ele, para comprar uma moto, ele é muito meticuloso, ele, para comprar uma moto, ele fez um levantamento desse, sabe, assim, com várias motos, com vários critérios, planilhou tudo isso.
E só que a tomada de decisão, ele bateu lá na minha porta, pô, Flávio, o que você acha? Olha aqui, eu levantei todos esses dados aqui, ou seja, foi totalmente subjetiva a tomada de decisão. Mas eu me lembro dele toda hora que eu estou trabalhando com isso e vou ainda chamá-lo para mostrar isso aqui, para ver se ele realmente escolheu a motocicleta certa. Pelo menos para validar a percepção dele, né? Validar ali a percepção dele na hora de comprar. Tomara que tenha escolhido certo, né? Não, mas se não bater, a gente faz bater, né? Não, muda o peso aqui, bota no seu... Muda o lambda, mexe no lambda. Mexe no lambda lá até bater. Sua escolha foi correta. Então é isso. Então, pessoal, boa noite. Tá bom, então. Boa noite aqui de Portugal. Boa noite, pessoal. No Brasil. Fique com Deus aí. Tenha uma noite, uma semana abençoada. Que assim seja.